Real Madrid decide que quer Rodri, finalíssima entre Argentina e Espanha poderá ser adiada e polêmicas de arbitragem no Clássico Paulista. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar pra você na edição dessa segunda-feira do Boletim Weiner. Giro pelos estaduais. Nós iniciaremos a edição dessa segunda-feira, dia 2 de março do Boletim Weiner, com um giro pelos estaduais. Começando pelo Campeonato Paraense, no primeiro jogo da final entre Remo e Paysandu, o Paysandu levou a melhor, venceu pelo placar de 2-1. No Campeonato Baiano, a final está definida e será entre Vitória e Bahia. O Vitória garantiu ontem a sua vaga para a final após eliminar o Jacuipense. 1-1 no tempo normal e 4-2 para o rubro-negro nas penalidades. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio se deu melhor na partida de ida da final. O Grêmio goleou o Internacional pelo placar de 3-0. Uma coisa que acabou colaborando muito para a vitória do Grêmio foi a expulsão precoce do Bernabé, lateral do Inter, que foi expulso aos 33 minutos do primeiro tempo. No Campeonato Mineiro, a final também está definida agora e será entre Atlético Mineiro e Cruzeiro. O Galo garantiu a sua vaga na decisão ontem ao eliminar o América Mineiro. Após 1-1 na partida de ida da semifinal e um 0-0 na partida de volta, o Atlético acabou passando nas penalidades, com o goleiro Everson sendo o grande herói, pegando 2 pênaltis e ainda convertendo o pênalti da classificação. O Everson é muito forte nos pênaltis. No Campeonato Carioca, nós já temos o primeiro finalista definido, e é o Fluminense. O Flu havia derrotado o Vasco na partida de ida da semifinal pelo placar de 1-0, e ontem acabou carimbando sua vaga para a final com um empate em 1-1, no jogo dos pênaltis perdidos. René perdeu pênalti pelo lado do Fluminense, Brenner perdeu pênalti pelo lado do Vasco, e aí no apagar das luzes o Fluminense converteu um pênalti. Paulo Henrique Ganso marcou o gol da classificação. No Campeonato Paulista, a final está definida. O Novo Horizontino, que havia derrotado o Corinthians no sábado, vai enfrentar o Palmeiras, que ontem bateu o São Paulo no Clássico pelo placar de 2-1, com gols de Maurício e Flaco Lopes. Osório não é mais técnico do Remo. Com a derrota na partida de ida da final do Campeonato Paraense, o Remo acabou optando pela demissão do técnico Juan Carlos Osório. Ele já vinha sofrendo bastante pressão da torcida e da diretoria por conta dos resultados no começo desse ano. O Osório ele tinha dificuldades em ganhar jogos. O Remo é um time que sempre empatava. E ainda mais agora, perdendo a partida de ida da final para o maior rival, isso pegou muito mal. Então foram 14 jogos no comando do Remo, 4 vitórias, 8 empates e 2 derrotas. Não se apeguem a esse número de apenas 2 derrotas, porque o que pegou mesmo foram os 8 empates. E muitos desses empates eram jogos que o Remo poderia ter vencido. No Campeonato Brasileiro mesmo, o Remo ainda não sabe o que é uma vitória. Então, essa pressão foi algo natural. Isso significa que para o jogo da volta na semana que vem, o Remo ou não terá treinador, ou vai ter que contratar um treinador no decorrer dessa semana. Polêmicas de arbitragem. Quero falar agora sobre as polêmicas de arbitragem da semifinal do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Ontem tivemos uma árbitra em campo, que foi a Daiane Muniz, que foi aquela mesma juíza que tinha sido hostilizada pelo Gustavo Marques, zagueiro do Bragantino, que não tinha concordado com a arbitragem dela no jogo entre Bragantino e São Paulo nas quartas de final, e ele tinha detonado, dizendo que pelo fato de ela ser mulher, ela nem deveria ser escalada para um jogo importante como esse. E ainda disse que a Federação Paulista não deveria colocar mulheres para apitar em jogos do Bragantino contra os principais times do campeonato. Naquela oportunidade, o Gustavo Marques foi até multado em 50% do salário por conta dessa declaração. Ontem, a Daiane Muniz voltou a apitar um jogo do Paulistão após o caso com o Gustavo Marques e ela deixou a desejar. Eu vou repetir aqui o mesmo que eu tinha falado na semana passada. Não é porque ela é mulher que ela não merece ser criticada. Porque com os erros de ontem, se fosse o Klaus, se fosse o Daronco, se fosse o Wilton, todo mundo iria criticar. Agora, porque ela é mulher, ela não pode ser criticada, ela tem que ser protegida? Eu não concordo. Ontem, 2 erros de arbitragem claros na conta da árbitra Daiane Muniz. O primeiro erro veio no segundo tempo. O Palmeiras vencia por 1-0 com o gol do Maurício, até que, em uma jogada de linha de fundo, o Lucas Moura vai tentar cruzar e a bola claramente bate no braço do Gustavo Gomes com o braço bem aberto.
A Daiane não marca o pênalti e o VAR também não recomenda a revisão, o que é um outro erro. O Caleri, atacante do São Paulo, vai reclamar com a Daiane sobre a não marcação do pênalti e ela ainda age com arrogância. Não precisa de VAR porque eu vi em campo. Poxa, o VAR está aí para auxiliar. O VAR errou ao não chamá-la, mas ela dizer que não precisa ir ao VAR porque ela viu em campo, não concordo. Para mim, pênalti claro com o jogo 1-0. Então, naquela situação, se ela marca o pênalti e o São Paulo converte, o jogo poderia ficar 1-1. Ela não marca o pênalti, o jogo segue e o Palmeiras marca o segundo gol, com o Flaco Lopes. E aí, depois que o jogo já está 2-0, em um lance dentro da área envolvendo o Marlon Freitas e o Bobadilla, ela inventa um pênalti para o São Paulo. O Marlon Freitas vai disputar a bola com o Bobadilla, ele encosta o braço no Bobadilla, o Bobadilla se joga e ela dá o pênalti. E o VAR, de novo, não recomenda revisão para poder corrigi-la. Ou seja, o pênalti que foi, ela não marcou. E o VAR também não interferiu. E aí o pênalti que não foi, ela marcou e o VAR de novo não corrigiu. Ou seja, ela errou para os dois lados, mas ela errou para os dois lados em contextos diferentes. Porque no erro que ela prejudicou o São Paulo ao não dar o pênalti da mão do Gomes, o que acontece? O jogo estava só 1-0. Agora, a partir do momento em que ela marca um pênalti para o São Paulo com o jogo já 2-0, é um contexto completamente diferente. Então, para mim, ela errou, a arbitragem ontem foi ruim, ela pecou em momentos capitais do jogo e ainda foi arrogante ao dizer que não precisava ir para o VAR porque já tinha visto em campo. Bahia na Copa do Nordeste? A princípio, o Bahia não participará da Copa do Nordeste de 2026. No novo calendário da CBF, equipes que disputarem competições internacionais como a Libertadores e a Copa Sul-Americana não disputariam a Copa do Nordeste. E o Bahia estava nesse contexto, afinal, estavam jogando a pré-Libertadores. Só que nesse meio de semana passado, o Bahia acabou sendo eliminado pelo O'Higgins, que é um time lá do Chile. E por ter sido eliminado em uma fase tão precoce da pré-Libertadores, o Bahia não foi nem jogado para a Sul-Americana. Então eles ficaram sem a Libertadores e sem a Sul-Americana. Com isso, vem a informação da ESPN de que o Bahia entrou em contato com a Confederação Baiana para tentar voltar para a Copa do Nordeste, porque agora eles vão ficar sem calendário. A federação vai fazer uma avaliação porque isso lá na frente pode abrir precedente para outros casos. E vamos ser sinceros também. O Bahia só quer jogar agora porque não tem outra competição. Se tivessem outra competição, não iriam querer a Copa do Nordeste. Muito simples. Thiago Galhardo e Luca Neta juntos. Falando ainda sobre o futebol baiano, eu quero falar agora sobre o Feira FC. É um time que está começando agora a sua trajetória no futebol baiano e eles vão disputar nessa temporada a segunda divisão, a Série B, do Campeonato Baiano. E logo de cara, o Feira FC já fez 2 contratações de personalidades bem famosas dentro do futebol. Começando com um jogador, até com passagem por seleção. O Feira FC contratou o Thiago Galhardo, atacante que jogou bem no Ceará, no Internacional, no Fortaleza e que no ano passado estava jogando no Santa Cruz. Reforço de bastante relevância, principalmente para divulgar o nome do Feira. E uma outra personalidade contratada pelo Feira FC acabou sendo o influenciador Luca Neta, que agora, aos 32 anos, terá a oportunidade de jogar no futebol profissional. O Luca Neta já está há bastante tempo na internet, já foi eleito o melhor jogador de diversos torneios da Adidas e hoje ele até está participando da Liga X1 do Podpah. Então é uma personalidade de bastante reconhecimento que também vai auxiliar na divulgação do nome do Feira. No caso do Luca Neta, eu fico curioso para ver se ele realmente vai jogar, se ele vai ter oportunidade e se vai se condicionar fisicamente para poder jogar no futebol profissional. Porque no caso do Thiago Galhardo, é normal que ele vai ajudar na divulgação do clube, mas vai jogar, porque ele ainda está em atividade. No caso do Luca Neta, eu quero ver se eles vão dar a oportunidade de ele jogar ou se ele vai ajudar apenas na parte do marketing. Corinthians muda de ideia sobre André. Nesse final de semana foi noticiado que o Corinthians estava vendendo o jovem volante André, de 19 anos, para o Milan da Itália. E toda essa história foi depois confirmada pelo diretor do Corinthians, o Marcelo Paz, que em uma entrevista coletiva disse que o Corinthians estava vendendo o André para o Milan. Ainda não estava nada assinado, mas seria por 24 milhões de euros, dos quais o Corinthians teria direito a 17 milhões de euros, sem contar que o time alvinegro ainda manteria 20% dos direitos do André, 20% de mais-valia para uma futura venda.
O técnico do Corinthians, o Dorival Júnior, se mostrou completamente contrário à saída do André, dizendo que nesse momento o Corinthians não vai encontrar um jogador com a qualidade, o nível dele nas categorias de base, e após uma pressão negativa da torcida, o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile, acabou voltando atrás dessa ideia e não vai mais vender o André, vai barrar a sua saída, justamente porque além do Dorival entender que ele vai ser importante no time, a torcida também quer a permanência do André, que é um jogador que tem um grande potencial e pode, num futuro breve, ser vendido ainda mais caro. Mas aqui qual é o ponto principal que foi levantado também pelo Marcelo Paz? O Corinthians pode não vender o André agora, mas em algum momento dessa temporada eles vão precisar vender algum jogador que tenha um valor de mercado considerável. O Corinthians precisa fazer essa venda de acordo com o Marcelo Paz. Então pode não ser o André agora, mas pode ser que no meio do ano seja o André, pode ser que no meio do ano seja o Breno Bidon. Uma venda vai ter que entrar no planejamento. Messi provoca seus adversários. Ontem tivemos Lionel Messi em campo pelo Inter Miami e ele marcou seus 2 primeiros gols nessa temporada. Ele fez 2 gols na vitória de virada do Inter Miami por 4-2 em cima do Orlando City, no Clássico da Flórida. E o Messi chamou a atenção pela sua comemoração no seu segundo gol. Ele acabou fazendo um gol de falta e na comemoração ele olhou para os jogadores reservas do Orlando e provocou, perguntando se eles queriam que ele desse autógrafos para eles depois do jogo. Esse tipo de provocação nunca foi muito do feitio do Messi. O Messi sempre teve um perfil, uma personalidade mais tranquila, de não ir muito para confronto, para provocação, mas percebi que isso deu uma mudada depois da Copa do Mundo. Giro pela Europa. Quero destacar agora alguns jogos desse final de semana do futebol europeu, jogos do domingo. Começando pela França, Endrick brilhou, mas não conseguiu fazer o Lyon vencer. O Lyon acabou perdendo fora de casa por 3-2 para o Olympique de Marselha. Endrick acabou dando as 2 assistências nessa partida e ainda quase fez um golaço de bicicleta, acabou parando em ótima defesa do goleiro. Se na França o Endrick acabou ficando no quase na bicicleta, na Espanha teve brasileiro fazendo gol desse jeito. O atacante Antony fez esse gol aí de bicicleta no empate do Real Betis com o Sevilha por 2-2 no Clássico de Andaluzia. Outro brasileiro que fez um golaço nesse domingo foi o Wesley, lateral ex-Flamengo. Ele tem jogado praticamente como um ala pela esquerda e não pela direita na Roma, e jogando na esquerda ele acabou acertando essa chapada no empate da Roma em 3-3 com a Juventus pelo campeonato italiano. Na Inglaterra, em um jogo de gols de bolas paradas, o Arsenal venceu o Chelsea por 2-1 no Clássico de Londres e mantém a sua vantagem na liderança em cima do Manchester City. Nesse momento, os Gunners têm 5 pontos de vantagem sobre a equipe do Guardiola, com o time do City tendo um jogo a menos, então eles ainda podem encurtar a diferença para 2 pontos. Finalíssima poderá ser adiada. Muitos não se lembram, mas nesse ano de 2026 nós teremos a Finalíssima. A Finalíssima, ele é um jogo que acontece, um jogo especial, entre o campeão da Copa América e o campeão da Eurocopa. Então, no caso desse ano, o confronto será entre a Argentina e a Espanha, em jogo que vai anteceder a Copa do Mundo, e jogo que está marcado para acontecer no final desse mês de março. Só que agora existem reais chances de a Finalíssima ou ser adiada, em questão de data, ou o local dela ser alterado. Num primeiro momento, a Finalíssima está marcada para acontecer no Catar. Só que as partidas de futebol no Catar estão suspensas indefinidamente. Nesse final de semana, o Irã atacou bases militares dos Estados Unidos no Catar. E por existir um risco óbvio de vida em situações assim, a Federação Qatari suspendeu todos os jogos e competições no país por tempo indeterminado. Como a Finalíssima está marcada para o final do mês, pode ser que até lá a situação já esteja resolvida. Mas existe a possibilidade também de ela não estar resolvida. E aí ou o jogo ser adiado ou mudar de local, que eu acho que é até o mais provável. Real decide que quer Rodri. Quem tem acompanhado outras edições do Boletim Wagner, do Mercado da Bola, sabe que o Real Madrid quer muito contratar um novo meio-campista para a próxima temporada. Eles entendem que perderam muita força nesse setor e que precisam de um jogador que tenha muita característica de fazer o Real Madrid ficar com a bola, de cadenciar o jogo, coisa que antes faziam Toni Kroos e Luka Modric. Não é a mesma característica para Tchouaméni, para Camavinga, para
Valverde, esses jogadores que eu citei, eles são bons em outros atributos, não mais nessa parte técnica de fazer o time ficar com a bola. Com isso, informação que vem da Rádio Marca é de que um jogador com esse perfil que agrada ao Real Madrid, que o Real Madrid gostaria de contratar, é o volante espanhol Rodri, que joga no Manchester City, o vencedor da Bola de Ouro de 2024. Já tem um bom tempo que o Rodri está na mira do Real Madrid, sempre foi enxergado como um grande desejo do presidente Florentino Pérez. O que o Real precisa ter em mente é que agora o contexto para ter o Rodri é completamente diferente. Uma coisa era o Rodri antes de vencer a Bola de Ouro, naquela temporada em que, por exemplo, o City venceu a Champions League. Ali o Rodri estava voando. Depois disso ele acabou tendo uma grave lesão de LCA, ficou um bom tempo parado e ainda não voltou ao mesmo ritmo de antes. Ele está com 29 anos, tem contrato com o City até 2027 e hoje poderia ser negociado no mercado por volta de 50 milhões de euros. Lembrando que o Guardiola já deixou bem claro que gostaria que o City renovasse com ele. Já pensaram o Rodri jogando no Real Madrid? Ele controlando o jogo, fazendo Bellingham jogar, Vinícius Júnior jogar, Valverde jogar? Faria estrago. Agora, eu queria saber de você nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Boletim Weiner. Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda-feira, primeiro vídeo da semana também. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo e mais tarde estou de volta com mais um conteúdo no canal às 7 horas, porque vocês sabem, a máquina não pode parar. Quanto a esse vídeo, se tiver gostado, deixa o like, se inscreva e compartilhe também. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma ótima semana. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!